Raquel daqui a pouco volta comigo. Eu vou continuar falando de Carla Zambelli, porque ela fez uma coletiva de imprensa, como eu estava falando, chamou ali os jornalistas para se explicar, estava com um grupo bem restrito de deputados e apoiadores e diz que Bolsonaro, quando se encontrou com esse hacker, o Walter Delgatti Júnior, perguntou para ele se as urnas eram confiáveis e que desde então nunca ligou para Bolsonaro para discutir esse assunto de novo. Vamos ver, porque tem conflito de versões. Como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. A partir dali, não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro. É mentira o que disseram a respeito do telefone, que eu teria colocado um chip novo e etc. Nunca fiz isso, nunca liguei para o presidente Bolsonaro para falar sobre qualquer tipo de assunto relacionado a isso. Então, a impressão que eu tenho é que estão tentando envolver o presidente através de mim, pelo fato de eu ser bastante ligado ao presidente. Hora de entrevista importante sobre esse caso. Agora no CNN 360 a gente conversa com o advogado de defesa do hacker Walter Delgatti Neto, o advogado Ariovaldo Moreira. Doutor Moreira, muito obrigada pela sua presença aqui no CNN 360. Raquel Landim falando com o senhor. Já começo com a minha primeira pergunta. Doutor Moreira, o seu cliente, ele recebia da deputada Carla Zambelli para quê? Para cuidar das redes sociais dela, ou ele recebeu para invadir o sistema do CNJ e para fraudar um mandato de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes? Boa tarde, Raquel, boa tarde a todos da CNN. Olha, o depoimento do Walter é bem claro no sentido de que ele prestou serviço, sim, para a deputada Carla Zambelli, né? E ela afirma, eu já vi alguns relatos dela, no sentido de que o Walter trabalhou para ela, no sentido de auxiliá-la na sua rede social. Isso não procede. O que eu posso afirmar, nos termos do depoimento do Walter Delgatti, que hoje se tornou público, é um depoimento público, que o Walter, sim, prestou serviço para a Zambelli e que houve, sim, a invasão do CNJ, o Walter invadiu o CNJ e, segundo o depoimento do Walter, foi a pedido de Carla Zambelli. Doutor, Thaís Arbex conosco nessa conversa. Thaís. Doutor, boa tarde. Obrigada por ter aceitado falar com a gente aqui no 360. Tenho duas perguntas, doutor. A primeira delas, se o seu cliente, Walter, está negociando uma delação. E se sim, o que ele pretende dizer? Se ele tem algo mais a entregar? Porque, como o senhor acaba de dizer, o depoimento dele à PF é bastante claro, ele não mede muitas palavras. Ele está negociando uma delação? Ele tem algo mais a entregar? Olha, Thaís, não existe. Hoje nós não temos uma delação, uma negociação de delação em andamento. Então, respondendo a sua primeira pergunta, não há um processo de delação em andamento. Isso não procede. O que o Walter me passou, que ele tem, sim, predisposição para contribuir, para colaborar com a Justiça, no sentido de trazer até a investigação, trazer até as autoridades o que realmente aconteceu. Quem são as pessoas envolvidas, qual é a participação dele e qual é a participação dessas pessoas aí, pessoas que ele indicou e, segundo ele, outras pessoas que estariam envolvidas aí na invasão do CNJ. Mas, repito, não há delação em andamento, não há nenhum pedido de delação. Até esse momento, nós não estamos trabalhando nesse sentido. Meu trabalho nesse sentido é tão somente tentar, junto às autoridades, junto ao ministro Alexandre de Moraes, uma decisão no sentido de que ele responda ao processo em liberdade. O Walter hoje, ele responde a dois processos. O processo que
da Operação Spoofing, que é presidido pelo juiz da 10ª Vara Federal de Brasília. O Walter responde a esse processo de liberdade e hoje está preso em função dessa investigação, acerca das invasões do CNJ. O senhor falou em outras pessoas envolvidas. Quem, doutor? Olha, infelizmente, nesse momento, eu não posso revelar quem são essas pessoas, mesmo porque isso deve ser aí ao longo das investigações, ao longo dos depoimentos que possivelmente o Walter deva dar aí nos próximos dias. Então, qualquer nome que eu diga seria especulação e eu estaria aí, de repente, atrapalhando, inclusive, as investigações. Thaís, você disse que tinha mais uma pergunta antes da gente chamar o restante do time. Thaís. Doutor, tem uma informação importante. Logo depois que Walter esteve com o presidente Jair Bolsonaro, na época a revista Veja publicou, o repórter Reinaldo Turolo Júnior publicou essa informação, dizendo que ele saiu de lá e foi ao Ministério da Defesa. Quero saber se o senhor pode nos dizer o que se deu nesse encontro, com quem ele foi, que horas ele foi, se foi logo depois do encontro com o presidente Jair Bolsonaro, o que ele foi fazer lá, qual era o objetivo desse encontro no Ministério da Defesa e com quem ele esteve, claro. O Walter relatou que realmente esteve no Ministério da Defesa. Eu não posso afirmar se foi na sequência, logo após a reunião que ele teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele esteve sim no Ministério da Defesa e disse que, a princípio, ele estaria ali auxiliando ou auditando, auditando as urnas eletrônicas, porque, na verdade, me parece que o Ministério da Defesa estava aí tentando fiscalizar a lisura das urnas. E o Walter, segundo o Walter, ele esteve sim, e o trabalho dele seria justamente esse, acompanhar essa auditoria que seria feita pelo Ministério da Defesa. Ele afirma que esteve lá sim, mas se foi logo na sequência, logo em seguida, a reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso eu não posso afirmar. Mas ele chegou a fazer parte dessa equipe que fez a auditoria? Porque, de fato, o Ministério da Defesa entregou um material sobre as urnas. Ele fez parte dessa equipe? Ele teve algum trabalho? O senhor tem conhecimento disso? Desculpe, Segundo ele, sim. Segundo ele, sim. Segundo ele, sim. E parte desse relatório, segundo o Walter, foi ele quem elaborou. Doutor Tainá Falcão com a gente nessa conversa. Tainá. Oi, doutor, tudo bem? Eu queria que o senhor trouxesse mais detalhes sobre o encontro do Walter Delgatti Neto Júnior, com o presidente Jair Bolsonaro. O que exatamente foi tratado nesse encontro? E também, o ex-presidente, segundo o Walter, teria questionado sobre a lisura das urnas? Fez essa pergunta a ele? Porque o ex-presidente tem dito aos seus aliados que ficou em silêncio. Seria uma divergência de versões. Walter Delgatti Neto é o nome dele. Neto, obrigada pela correção. Isso. O Walter, segundo o Walter, houve sim um questionamento por parte do ex-presidente acerca da possibilidade de acesso às urnas eletrônicas. Houve sim essa conversa entre o Walter e o ex-presidente. Isso, quando digo que houve, eu não estava presente, são relatos do Walter, do meu cliente, o Walter. Mas o desfecho disso, até onde chegou, infelizmente, eu não posso narrar para os senhores. Eu me sinto assim, desconfortável em dar sequência nisso, mesmo porque as investigações estão em andamento e muito que provável o Walter irá relatar isso às autoridades que investigam aí as invasões do CNJ. Essa foi a única pergunta, eles falaram a respeito. Oi? Essa foi a única pergunta do ex-presidente? Ou ele prosseguiu com a conversa e com os questionamentos? Foram vários assuntos que eles trataram. Dentre os assuntos, sobre a possibilidade de ter acesso às urnas eletrônicas. Ou seja, ele queria saber do Walter se era passível de fraude às urnas eletrônicas. Doutor, o seu cliente, o senhor admitiu aqui que ele recebeu da deputada Carla Zambelli para invadir o sistema do CNJ. O seu cliente também é o hacker responsável pela Vaza Jato. Ele recebeu para invadir os celulares dos procuradores da Lava Jato? E de quem? De maneira alguma.
de maneira alguma. O Walter não recebeu um centavo para fazer aquelas invasões que ele assume como sendo o autor das invasões. O Walter não recebeu um centavo sequer sobre essas invasões. E com relação à remuneração de Carla Zambelli, eu não posso afirmar se a remuneração fora feita para invadir o CNJ, apenas para isso. Que eu posso afirmar que a Carla Zambelli, posso afirmar e posso provar que a Carla Zambelli, na verdade não eu posso provar, o Walter pode provar que a Carla Zambelli sim remunerou o Walter em algumas oportunidades, utilizando inclusive os seus assessores. Doutor, Thaís Arbex de novo com a gente nessa conversa. Thaís. Doutor, me corrija se eu estiver errada. O senhor chegou a deixar a defesa do Walter depois do encontro com o presidente Jair Bolsonaro, certo? Antes. E aí o senhor voltou. Um dia antes, na verdade. Mas foi nesse contexto do encontro com o presidente Jair Bolsonaro, certo? A minha pergunta é a seguinte: o senhor deixou a defesa porque o senhor não concordava com esse encontro? O que pegava naquele momento? Usei uma gíria aqui, mas qual era o problema naquele momento? Não é que eu não concordava com o encontro. Eu estava em Brasília com o Walter e o encontro iria acontecer, como aconteceu. E a proposta, num primeiro momento, seria o Walter assessorar uma equipe, eu não sei se seria do PL, eu não sei se seria uma equipe do próprio presidente, assessorar a lisura das urnas, porque me parece que o Exército tinha essa incumbência. Então, a princípio, seria isso, o Walter prestar uma consultoria. Isso não é crime, né? O Walter iria prestar uma consultoria. Esse era o objetivo principal e o motivo que nos levou a Brasília para falar com o presidente. Tivemos uma reunião no PL, com o presidente do PL. Nessa reunião, chegaram a falar com a pessoa, que eu não me recordo o nome, que era responsável pela campanha do presidente Jair Bolsonaro. E logo na sequência, logo após essa reunião, eu percebi da própria deputada Carla Zambelli, que não seria bem isso, né? Não seria bem uma consultoria técnica do Walter. Eu entendi que ali talvez iriam ali levar o Walter para falar com o presidente com outros interesses. Foi por esse motivo que eu acabei saindo da defesa dele, insisti muito com o Walter para que ele voltasse para Araraquara comigo, que ele não participasse dessa reunião, mas o Walter, naquele momento, ele sentiu assim que, talvez por vaidade, né, o fato de uma pessoa humilde, uma pessoa do interior, uma pessoa que foi tão julgado pela sociedade, ter a possibilidade de estar frente a frente com o presidente da República. Doutor, então, o Walter, ele não me ouviu, entendeu? Doutor, a gente já está com o nosso tempo curtinho, agradeço muito a sua presença, mas queria fazer uma rápida pergunta, vou pedir para o senhor ser breve. O seu cliente falsificou um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor pretende defendê-lo de um crime como esse? O Walter, o que é imputado ao Walter essa invasão, e o Walter vai responder esse crime e ele assume esse crime. Ele fez isso e ele fez isso a mando de Carla Zambelli. Então nós sabemos, o Walter inclusive ele é réu confesso, estou narrando para os senhores, porque isso já tornou público, o depoimento do Walter tornou público. Segundo o Walter, ele fez isso a mando de Carla Zambelli e ele vai responder esse crime sim, tem ciência do que ele fez e quer colaborar com as investigações para que se chegue na verdade real, o que realmente aconteceu. Nós conversamos com Ariovaldo Moreira, advogado de defesa do hacker Walter Delgatti Neto. Doutor Ariovaldo, muito obrigada pela sua presença aqui no CNN 360.